Sobre esse assunto a gente conversa agora com o líder do PT na Câmara, o deputado paranaense Zeca Dirceu. O Sakamoto, é claro, segue aqui comigo. Deputado, bem-vindo, boa noite. Uma tragédia essa, né? A gente está falando aqui sobre armamento de policiais, perdão, policiais não, de professores, da comunidade escolar. Essa pesquisa aponta que metade da população aprova. Na avaliação do senhor, qual que é o caminho? Esse é um caminho para tentar diminuir esses casos? Primeiro, dia muito triste hoje, né? Eu queria me solidarizar com a família da jovem que foi assassinada, outro jovem que está ferido, estado grave, todos os professores, professoras, comunidade escolar, ao povo do Paraná e os educadores, quem, como eu, é apaixonado pela educação, por mais esse dia tão triste. Eu não acredito que seja a solução armar professores, armar funcionários de escolas, até porque a gente viu nesse exemplo de hoje que a entrada, dependendo da circunstância, ela pode até passar despercebida. Pelo que eu entendi, os relatos que me chegou, era um ex-aluno que, de forma muito, né, habilidosa, perspicaz, né, falou que estava indo buscar um histórico escolar e de dentro do banheiro já saiu atirando. Mesmo que tivesse um grupo armado de defesa na escola, não evitaria, talvez, a morte que aconteceu. Eu acho que é o contrário. Eu manifestei várias vezes isso em outros momentos e estou manifestando no dia de hoje. O Brasil necessita, novamente, como nós já fizemos no passado, de uma grande campanha de desarmamento. Está evidente que há um número muito grande de gente armada sem a mínima condição, sem a mínima habilidade, sem o mínimo estado psicológico, preparo para, né, poder portar uma arma de fogo. Então, cabe sim ao governo, cabe sim às lideranças políticas, cabe sim às igrejas, às entidades, às organizações, se mobilizar e fazer uma campanha voluntária de desarmamento. Nós fizemos isso no passado e não foi com imposição legal, não foi obrigando ninguém, não foi coagindo ninguém. Isso não precisa impedir que existam competições de tiro, que as forças policiais estejam armadas, que aqueles que de fato têm empresas de segurança permaneçam armados. Então, eu acho que dá para achar um ponto de equilíbrio para você poder diminuir o risco de cenas tão lamentáveis como essa se repetir. Falando nisso, boa noite, deputado Leonardo Sakamoto aqui. Falando até sobre a questão do desarmamento, o pessoal da bancada da Segurança Pública no Congresso Federal, eles, principalmente o núcleo mais bolsonarista, eles têm agido para tentar derrubar os decretos de Lula, né, que reduziram, né, a facilidade de acesso a armas de fogo logo no início do mandato, né, logo no começo do ano. Como é que está essa situação? Ela tinha sido aprovada, acho que na Comissão de Segurança Pública, mas como é que está essa situação? O senhor acha que isso é capaz de acontecer? Ou seja, o Congresso Nacional, que tem bastante gente, tem um grande número de conservadores, é capaz de revogar essas decisões, essas mudanças feitas por Lula, não? Eu tenho me dedicado muito, Leonardo, e a nossa bancada também, todos os nossos deputados e deputadas, para não deixar prosperar essas iniciativas que realmente alguns aqui estão empreendendo para tentar de novo flexibilizar, escancarar, sem critério nenhum, o acesso a armas, que infelizmente foi o que em grande parte vigorou nos últimos anos. Eu sinto que hoje não há uma maioria aqui que pense como esses insanos aí que estão vendo gente morrer e estão querendo piorar ainda mais a, a situação, né? Eu acho que essa bancada da bala, dita assim, ela nem é tão grande quanto muitas vezes parece. E ela se mostrou maior, obviamente, no período anterior, porque era o governo federal que estava estimulando, era o presidente da República da época que estava estimulando. E hoje não tem mais esse estímulo, pelo contrário, o presidente Lula tomou uma série de medidas, né, para restringir o uso de armas. E queria destacar também o trabalho importante que tem sido feito, eu vi ser pouco divulgado, pelo grupo interministerial que foi criado. Né? Esse grupo está funcionando, ele está em atividade e ele produziu uma série de ações que foram importantes, que estão sendo
importantes. A elaboração de recomendações de cartilha Escola Segura. Esse material está disponível, a primeira desde o dia 18 de abril, a segunda já foi disponibilizada aqui, inclusive chega para os pais, chega para os educadores e para os estudantes no dia 23 de maio. Eles fizeram um grande evento, um grande seminário agora, no dia 30, 31 de maio, teve a participação presencial de 340 lideranças, 1.700 participaram de forma virtual, Seminário Internacional de Produção e Segurança da Educação, e a gente teve de forma antecipada a liberação de 3 bilhões do programa Dinheiro Direto na Escola. Então, muitas escolas conseguiram se equipar, conseguiram se modernizar, melhorar um muro, um portão, um acesso, colocar um detector de metal, já com esse dinheiro que foi antecipado pelo Ministério da Educação. Agora, deputado, sobre o seu estado em específico, né, o estado do Paraná, qual que é o panorama? Tem alguma peculiaridade em especial, não é, que pode contribuir para esse tipo de ataques, ou o senhor já vê como o Brasil como um todo, como um potencial, né, um local potencial de ataques em escolas? Acho que o problema está em todos os estados, né? É muito difícil, né, uma ação isolada de um único estado, né, criar um grande diferencial. Eu vi o governador dizendo que esse professor que teria, né, conseguido impedir que o assassino avançasse, atirando em mais gente, ele passou por um treinamento, se isso de fato ocorreu, é uma ação positiva, mas não pode recair sobre o professor, sobre a professora, essa responsabilidade, essa atribuição. É claro que ele está treinado e, no momento de desespero, tem uma habilidade maior para poder conter um assassinato, é algo muito válido. Agora, nós precisamos equipar as escolas, né, com uma infraestrutura que impeça, né, o acesso, né, de possíveis atiradores, assassinos. Agora, isso tem solução maior com uma mudança de mentalidade da sociedade, né, com uma conscientização maior. Por isso que eu destaco aqui o trabalho que tem sido feito por esse grupo interministerial e também o trabalho que está fazendo o Ministério da Justiça, e não está fazendo sozinho, né? O ministro Flávio Dino buscou dos governos estaduais, e aí eu quero destacar a participação do Paraná, que é o meu estado, buscou nas polícias, né, uma parceria de inteligência que está dando certo. Eu tenho os dados aqui, né, desde o início da Operação Escola Segura, né, foram presas ou apreendidas 368 pessoas. Houve a condução de 1.595 suspeitos. Houveram 368 buscas e apreensões. Né? Foi registrado 3.396 boletins de ocorrência. Então, esse trabalho de inteligência, que, é claro, o Ministério da Justiça não faz sozinho, ele puxou com a Polícia Federal, com outras polícias, né, do governo federal e também com as polícias estaduais, até com as guardas municipais, ele tem dado um resultado importante. Nós teríamos talvez tido um número de tragédias muito maior do que se registrou desde que aconteceu aquela primeira mais emblemática em Blumenau. Deputado, mas falando exatamente nessa questão das ações do governo, uma das ações mais fortes, né, pelo menos do ponto de vista dos números, foi quando o próprio Ministério da Justiça pressionou as plataformas, né, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, entre outros, para agirem diante de conteúdo que estimulava esse tipo de ataque. Acabaram envolvendo até a Secretaria Nacional do Consumidor, tudo. Só que aí isso remete ao PL das fake news que está tramitando no Congresso Nacional, ou PL da regulação das plataformas, cada um escolhe o nome que quiser dar. E tivemos uma quase votação, acabou não sendo votado, quando se percebeu que faltava ainda maioria para aprovar. Como é que está a situação desse projeto? Ele vai à votação? Quando ele vai à votação? Como é que está a situação? Não está bem, viu, Sakamoto? Foi até bom você ter abordado isso, porque é uma pauta que a gente tem insistido aqui, mas ela não avança, né? Houve uma distorção muito grande, houve, eu diria até, uma manipulação, né, das plataformas, no sentido de transformar um projeto que visa regular em um projeto que busca censura. Não tem nada de censura no projeto. O projeto continua estabelecendo aquilo que eu defendo, que muitos defendem, né, liberdade de expressão ao máximo. Agora, o que não dá é para alguém usar da liberdade de expressão
para cometer ou estimular um crime, como tem acontecido em relação às próprias escolas, a esses assassinatos, e ficar impune. O que não dá é para uma plataforma, que na verdade é um veículo de comunicação, ganha muito dinheiro com isso, permitir que a sua estrutura de tecnologia seja usada para estimular, organizar ou cometer um crime. A realidade hoje é essa, né? Não há nenhum tipo de punição para quem autoriza, permite que crimes sejam praticados no ambiente virtual. E não há nenhum tipo de limite para quem se utiliza dessas ferramentas digitais para praticar o crime. E as plataformas usam uma desculpa que não funciona, né? De que elas não têm capacidade, não têm condição de controlar, de administrar o conteúdo. Elas têm sim, e nós temos prova quando a gente observa pornografia, pedofilia. Você não acha isso no Facebook, no Instagram, no Google, né, no Twitter, nas principais redes sociais. Né? Então, há sim como ter um controle. Se consegue controlar isso, poderia estar se controlando, se restringindo, né, outros tipos de conteúdos, que não é uma opinião, que não é algo relacionado à liberdade de expressão, é crime que está sendo cometido. Nós não vamos desistir, viu, Leonardo, né, da votação dessa regulamentação que combate as fake news, mas combate uma série de outras ilegalidades que são praticadas, né, nas plataformas digitais, nessas grandes empresas de comunicação. A gente precisa preparar um ambiente político aqui, né, e aí debater isso, como vocês estão me dando a oportunidade aqui, é muito importante para que a população entenda de fato o que está sendo discutido e aprovado e faça um trabalho de sensibilização, cobrança e convencimento dos deputados e deputadas do seu estado, dos senadores e senadoras do seu estado, da sua região, da sua cidade. Se a gente tivesse regulamentado isso há um mês atrás, há 2 meses atrás, quando a gente tentou, também estaria se evitando uma série de crimes, uma série de violência, uma série de assassinatos que não ocorrem só nas escolas. Tem ocorrido em outros meios. A gente tem aí uma série de outros exemplos que às vezes nem tomam noticiário, né, de gente que está sendo morta a partir de mentiras, a partir de invenções, a partir de uma cultura de ódio que vai sendo construídas, né, se utilizando essas ferramentas digitais. Tá certo, deputado. Obrigado pela participação, pela entrevista nesse dia triste, como o senhor mencionou aí. Um abraço para o senhor. Um abraço a todos e bom trabalho. Valeu.